Olá, alegria estar com vocês, alegria estar com a Mari aqui hoje, no nosso Conexão Terapêutica, trazendo assuntos relevantes que são tão importantes em situações de diagnósticos, de fechamento de diagnósticos, para as famílias que estão buscando informações em relação ao desenvolvimento dos seus filhos. E eu tenho a alegria, o prazer de entrevistar hoje a Maristela Corraleiro, ela que tem aí um currículo que eu até desejo compartilhar com vocês. Ela é mestra em psicologia educacional, ela é especialista em psicopedagogia clínica, professora universitária, ela trabalha também em alguns casos, não é muito frequente, mas ela atua também como coaching de vida. Então, tem uma trajetória longa, uma experiência grande e é a CEO do Centro Psicopedagógico Maristela Corraleiro. Ela tem aí anos, bagagem, muito tempo atendendo, acolhendo pais, atendendo crianças nas suas mais variadas dificuldades. E a gente quer aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que a Maristela traz e também, de alguma maneira, ajudar você que está numa busca diante de situações que você ainda não compreende muito bem. A gente quer deixar só uma palha aqui, uma palhinha, para instigar você a procurar informações a respeito e avançar na sua busca de informações. Maristela, compartilha conosco aquilo que a gente pode aí de alguma maneira contribuir para os pais. Estamos num mês voltado ao autismo e você direcionou, se debruçou há tantos anos aí na busca do conhecimento, na busca da informação sobre essas questões do autismo. A gente tem quantos pais, né, que vêm aqui, Mari, a Mari na linha de frente aí com tantos pais buscando informação. A entrevista inicial, Mari, é você, é você que está com a palavra. Então é só compartilhar mesmo aquilo que a gente tem vivido. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolve aqui, ele nasce com uma angústia pedagógica, ele nasce com uma inquietação e tem muito a ver com o TEA, com o transtorno do espectro autista e com várias patologias diferentes. Eu só me dei conta disso depois que já estava, mas muito pequena, eu me lembro de estar no primeiro, segundo ano da escola, no ensino fundamental, e eu me lembro que minha mãe tinha uma pessoa em casa, uma senhora que nos ajudava muito. E ela tinha uma filha exatamente mais ou menos da mesma idade e levava para trabalhar em casa, para nos ajudar lá em casa, esta filha. E nós tínhamos a mesma lição de casa e fazíamos juntas, eu e ela. E eu me lembro que bem pequeno, 7, talvez 8 anos, eu sentava para fazer a lição de casa com essa criança, com essa amiguinha que eu tinha, e ela tinha muita dificuldade de fazer a lição. E eu ficava me perguntando, né, mas por que ela não faz, né? O que está acontecendo? Eu tentava ajudar ela a fazer a lição, mas eu ficava mais tempo, não que fosse fácil para mim na época, mas eu ficava mais tempo ajudando a entender do que a fazer propriamente disso. Então eu acho que o Centro Psicopedagógico nasceu lá, com aquela pergunta, por que essa criança não está aprendendo? Por que ela não aprende? Não que eu soubesse tudo, mas eu percebia que era mais difícil para ela aprender do que estava sendo para mim. Essa pergunta, por que não aprende, ela percorreu toda a minha vida. E aí o que foi acontecendo? Eu acabei crescendo, busquei o magistério e eu fui atuar na carreira da educação como professora auxiliar de classe e aí eu comecei dessa pergunta. Por que uns aprendem e outros não? Já na condição de professora, eu continuava me perguntando, com alguns alunos, assim, meio que aprendem sozinhos. Você faz uma provocação, você faz algumas interferências e a criança aprende e vai embora. Outras não. Precisam de muitos outros recursos. E o que estava acontecendo com aquelas crianças que precisavam de mais atenção e de mais recursos? Foi aí que eu fui fazer o curso de Ciências Sociais, porque no fundo a minha pergunta é, será que é a sociedade que gera
essas dificuldades no processo de aprendizagem das pessoas? Ok, eu fiz a primeira graduação como Ciências Sociais e que me respondeu muitas coisas que vinham do ambiente. Então, ok, a sociedade às vezes desigual, diferentes oportunidades de acesso, e aí me respondeu muitas coisas. Mas eu voltava para a sala de aula e eu continuava com a mesma inquietação, do tipo, mas eu não respondo com as questões sociais, a questão da desigualdade, não responde e não resolve o problema do meu aluno. E aí eu continuei buscando, fui fazer o curso de graduação em pedagogia, que me respondeu muita coisa, mas não chegou onde eu queria. Não me respondi, não dava nenhuma orientação prática. E aí eu concluí o curso de pedagogia, mas aí a pergunta, por que alguém não aprende e o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, com esse... E foi assim. E cada vez que eu fazia uma nova graduação, uma especialização, a pergunta era respondida, mas criava milhões de outras. Nesse sentido, depois eu fiz a especialização em psicopedagogia, fui fazendo neurociência e fui agregando respostas e ampliando a pergunta. Foi aí que eu comecei a atender aqui no consultório, inicialmente sozinha, depois só eu e a Márcia, depois outros profissionais foram agregando, e isso foi formatando o trabalho que hoje a gente desenvolve, que é a necessidade de uma pessoa dentro do espectro autista. Então, a mesma complexidade do trabalho com o autista é a mesma complexidade de qualquer outra pessoa que precisa de outras estratégias de ensino, seja para aprender atividades da vida diária, seja para aprender conteúdos escolares, ler, escrever, seja para aprender a usar o dinheiro, seja para aprender a se relacionar com outras pessoas. Então, o Centro Psicopedagógico nasceu desta pergunta, destas inquietações e foi se sofisticando. E é interessante observar que a proposta que a Maristela traz, a questão do porquê a dificuldade na aprendizagem, né? E a gente pensa em aprendizagem de vida, e aí o Centro Psicopedagógico foi se expandindo nas mais diversas especialidades. Nós temos aqui hoje uma equipe multiprofissional e voltada a essa questão do desenvolvimento do ser humano, porque a gente entende que o ser humano ele está dentro de uma complexidade onde tantas áreas vão ali de alguma maneira responder essa inquietação, né, Mari? E o que eu fico pensando é que a gente, como você mencionou, a aprendizagem, aprender é na vida. Aprender conteúdo escolar não é o único espaço de se aprender. Não se vai para a escola aprender conteúdo escolar. Se vai para a escola para aprender coisas que são úteis para a existência humana. Relacionamento, modelagem das emoções. As pessoas precisam aprender a como existir no mundo, no contexto social que a gente está. E é aí que as coisas vão acontecendo. O aprender para a criança que está dentro do espectro, o adulto, o adolescente, ele olha para o mundo de uma maneira diferente. E agora que depois de tantos anos, né, a gente já passou por pegar crianças pequenininhas e que hoje estão na universidade. E já aí a gente toma até um susto, né? Os anos passaram. E eles ficam grandes e a gente acaba observando que cada fase da vida foi apresentando um dilema diferente. E aí é aí que entra a complexidade do desenvolvimento humano. Não dá para pensar em desenvolvimento humano se não for complexo. Entendendo que algo complexo não é difícil nem complicado. Complexo significa ter muitas variáveis compondo aquele aspecto. Então é isso que acontece. E é nesse sentido que a gente tem então aqui no Centro Psicopedagógico Maristela Corraleiro uma equipe multiprofissional. Seja qual for a sua demanda, seja qual for a sua queixa, seja qual for a questão que lhe inquieta, dentro desse processo de desenvolvimento do ser,
o ser no mundo, né? Nós estamos aqui para acolher, para lhe ouvir, para direcionar aquilo que couber ao nosso espaço, para lhe propor estratégias. E hoje a gente está só dando uma pequena palhinha do que é a nossa estrutura aqui, e a gente faz um convite a você que busca informações e que busca entender um pouco mais da situação que está vivenciando o seu filho, ou você mesmo, enfim, sejam quais forem as questões. Dá uma ligadinha aqui na clínica, entre em contato conosco, estamos à disposição. Mari, quero lhe agradecer. Obrigada, Marcinha. A gente está aí junto nessa parceria, né? Há anos. Estamos com vocês para o que precisarem. Um grande abraço. Obrigada, gente. Obrigada.